Folha 1 de volta. Dividindo opiniões, a nova taxa de iluminação pública já foi cobrada na conta de luz do mês passado. Para entendermos melhor como funciona essa cobrança e quais são os direitos do consumidor, recebemos aqui em nosso estúdio o advogado Carlos Arthur Coelho Serra. Obrigado pela visita. Eu que agradeço. Que é a primeira de muitas. Claro. Você é um dos nossos debatedores fixos aqui desse ano, de 2018. Agradeço inicialmente, é um prazer estar aqui dirimindo eventuais questionamentos acerca desse tema que está causando tanto burburinho no nosso município. E até para começar, observei que a chamada do programa está como taxa de iluminação pública. Isso é interessante, porque puxa um gatilho a um questionamento que tem vindo muito a mim. Fala assim, doutor, às vezes eu procuro me inteirar sobre o tema e vejo que muitas pessoas falam que a taxa foi declarada inconstitucional pelo Supremo, etc. E é verdade, a taxa de iluminação pública foi declarada inconstitucional. Durante a década de 80, surgiu durante os municípios de todo o Brasil a figura da taxa de iluminação pública. Só que o que não é inconstitucional foi a contribuição de iluminação pública, que surgiu com a emenda constitucional 39 de 2002. Então o que pagamos hoje é uma contribuição. Contribuição. Parece uma mera questão de nomenclatura, mas juridicamente tem seus pormenores. Fatos geradores, que a taxa deve ser um fato gerador específico, divisível, mas enfim. Então, para iniciar essa primeira abordagem, é lícito destacar que sim, os municípios podem cobrar contribuição de iluminação pública. Só que o que está sendo observado no município de Campos não é necessariamente o direito em si de cobrar iluminação pública, é o quanto que está sendo aumentado e o impacto disso de forma global na vida do contribuinte. Não é raro nós nos depararmos, às vezes, que até o próprio Supremo entende que em certas situações pontuais nós temos um caráter confiscatório. Vale dizer, o ente federativo, ele começa a exacerbar a exação, aumentar a exação tributária, e, analisando de uma forma global, de acordo com a conjuntura econômica, é possível verificar um confisco. Exemplo, aumenta a taxa, que em alguns locais já foi verificado até 300% de aumento, mas isso também tem que ser analisado com o aumento do IPTU, com o aumento do ISS, e isso tudo causa um desconforto na população. Até porque vem o IPTU, por exemplo, próximos dias. Exatamente. E é uma situação um pouco delicada, porque isso inclusive vem no início do ano, em que a economia local está um pouco estagnada, pessoas vão para a praia, etc. Comércio parado. Exato. Tanto que eu alertei inicialmente algumas pessoas do setor econômico que para as classes 2 e 3 havia uma dissonância a respeito da instituição, o que foi reconhecido pelo próprio município. E, além dessa situação, vejo às vezes algumas pessoas sustentando que esse aumento com fulcro na capacidade do contribuinte. Sim, a capacidade do contribuinte em si, ela autoriza a cobrança de tributos, mas até, de acordo com Calmo de Passos, ele citou após a Constituição de 88, que com o advento da Constituição, diversas pessoas propugnam os direitos, mas se esquecem de deveres. Sim. Então, ao lado do direito de exação, nós temos que analisar a proporcionalidade dessa cobrança, a razoabilidade dessa cobrança. Até porque ficou muito mais caro para muita gente, né? Exatamente. E isso vai duplicou. Exato. Isso nós temos que analisar, inclusive, de acordo com as demais exações que virão. Algumas pessoas questionam, mas nós não poderíamos entrar na justiça para pegar os vencimentos oriundos disso, ou pedir para alocar os vencimentos de outras fontes de receita pública secundária para poder custear a iluminação pública? O município diz também que arrecadava 800 mil e gastava 3 milhões. Em local nenhum do Brasil é possível, por vias judiciais, você determinar onde que o município vai investir aquela verba específica. Isso afrontaria a separação dos poderes. Se o judiciário pudesse dizer, vamos pegar essa verba X e vamos investir em determinado segmento. Isso é uma situação. Agora, o questionamento em si está sendo justamente de acordo com essa falta de tato em aumentar essa exação. Por exemplo, me enviaram há pouco tempo, um colega amigo meu, uma circular
que estão interpondo dentro da própria concessionária, alegando relação de consumo, se poderia alijar a incidência tributária com base nisso. O posicionamento que eu acho mais certo é o seguinte: é possível sim questionar isso perante a concessionária, mas que vai ter um provimento favorável, creio que não vai ter. Explico. É raro esses tipos de meia-culpa por parte da concessionária, e a própria ANEEL já publicou nota dizendo que a relação ali específica ali que eles estão aplicando é a tributária. Aplica-se o CTN. Então, nós acabamos ficando numa situação em que há uma delicadeza, no caso, sim, há uma falta de mão do município em cobrar essa situação, e também há um debate até jurídico a respeito da cobrança na própria conta de luz, ter esse boleto separado, etc. Como fizeram com o DPVAT esse ano, né? Exatamente. No IPVA. Exato. E a questão toda é justamente a falta de medida que está sendo para instituir essa exação. Há arcabouço jurídico para questionamento de diversos lados, mas existem algumas distorções. Há locais em campos em que a contribuição subiu 200% e não tem luz na rua. Fala-se, né, em uma licitação que vem em breve, para tentar minimizar. Mas sabemos que é um serviço que não se restabelece do dia para a noite, até porque são muitos pontos sem luz. E o município, observa-se sim do município, um intento de visar a melhoria da prestação, isso sim, mas temos que fazer com o olho voltado para o contribuinte também. Porque essa relação tributária, hoje em dia é reconhecida relação tributária, isso não pode ser visto só como um poder de império, de sujeição do contribuinte ao bel prazer do ente público. Então, talvez o ponto mais delicado desse caso seja justamente analisarmos a proporção disso, a forma como está sendo instituída, a forma como isso, de forma global, utilizando até os dizeres supremos, de acordo com a conjuntura atual, vai ser concatenado a par do ISS, sim, a par do IPTU. Então, nós temos justamente que ter essa cautela em analisar a situação e verificar. Agora, muitos dos questionamentos que estão sendo levantados, existem também uma certa falta de consistência. Tem exagero, falta de consistência, enfim. Por enquanto temos que pagar a conta, vamos ver o rumo que isso vai ter. Agora é interessante promover o debate. Claro. E esperamos que tenhamos outros encontros para falar não só desse, como de outros temas, esclarecendo para a população. Sim, tá bom? Até corrido, né? É Sim. um tema que dá margem para muita abordagem. Teremos novos encontros para isso. Mas de forma ampla, mas agradeço o convite e é sempre um prazer atender aos clamos dos amigos, da população em geral. É isso, muito obrigado. E a edição de hoje vai ficando por aqui. Acompanhe as notícias da região em tempo real, acessando agora o portal folha1.com.br. E de terça a domingo há 40 anos, o jornal Folha da Manhã está nas bancas bem cedinho, mostrando que a diferença está na qualidade. Para você, uma boa noite, um bom descanso e até amanhã.